campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Hoje, capítulo de número 70, que tem como título Mediunidade e Dúvida, do livro Seara dos Médiuns. Capítulo belíssimo, reunião pública de 23 de setembro de 1960, e o item estudado e comentado por Emmanuel é o item 214 do Livro dos Médiuns, que nós vamos dar uma olhadinha e uma lida para ver o que Kardec nos traz aqui. Kardec está falando aqui da formação dos médiuns na segunda parte, né, no capítulo 17, o item 214, fala da mediunidade mecânica. Diz assim: tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. Ela é, com razão, a faculdade mediúnica que todos os médiuns desejam obter. O processo mecânico puro é muito raro, e com frequência junta-se a ele, maior ou menor grau, a intuição. O médium, tendo a consciência do que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade, pois ele não sabe se aquilo que está escrevendo vem dele ou de um espírito comunicante. O médium não precisa se preocupar com isso e deve prosseguir apesar da dúvida. Observando a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá que muitas coisas que ele escreve não lhe pertencem, não estavam no seu pensamento e são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Que ele continue, porque a dúvida se dissipará com a experiência. Em relação à escrita mecânica, nós podemos também trazer para o nosso mundo mediúnico, né, meus irmãos, que somos trabalhadores do nosso grupo Espírita Xavier, do grupo Espírita Francisco Xavier. Trabalhamos com a psicofonia dentro das nossas salas mediúnicas e muitas vezes nós temos essas dúvidas também. Mas isso não é para matéria para atrapalhar, né, a nossa dedicação ao trabalho, né, como nos diz aqui Kardec nesse trabalho. Nós não podemos, através da dúvida, nos afastar da tarefa. Não é esse o objetivo, né? Porque nós somos tão limitados ainda e temos dificuldade, certamente, de compreender a profundidade do trabalho. Né? Vamos ter, invariavelmente, em alguns momentos da nossa trajetória, dúvidas que são inerentes à nossa caminhada espiritual, inerentes ao nosso próprio espírito, mas que não sejam dúvidas para nos afastar. Bem pelo contrário, temos dúvidas, sim, e teremos muitas na nossa existência, mas que elas nos sirvam de esperanças, de esclarecimento. E nem sempre teremos as respostas necessárias, porque somos limitados de compreensão, né, na profundidade do trabalho a qual Jesus convida a todos nós. Então diz assim Emmanuel no seu texto: quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera o serviço. Sempre pensemos no necessitado, porque nós somos também, meus irmãos. Se fosses o companheiro sob o guante da enfermidade, qual se lâminas de fogo lhe cortassem as vísceras, agradecerias as mãos que se erguessem, generosas, no passe magnético em teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a epiderme em largas feridas, como se envergasse roupa nodulada de chagas, mostrarias imensa gratidão aos dedos que te ofertassem o fluido restaurador. Se fosses o alienado mental de que tanta gente se afasta, tomada de inquietação, de certo acolherias por bênção do alto a exortação que te ajudasse a superar o desequilíbrio. Se fosse a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência,
à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento, sustando-te a queda. Se fosses pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou amigo da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias, feliz, a palavra renovadora de quem se expressasse na tarefa do auxílio. Se fosses o doente, na ansiedade comatosa da despedida, abraçarias por recurso divino a prece amiga de quem te doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Se trouxesses a dor contigo, não vacilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-te consolo e enfermagem, compreensão e remédio. O escrúpulo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Quem despende o mais mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno. Assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força que se mostre capaz. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Se Jesus tivesse duvidado de Deus. Jesus não duvida de nós, meus irmãos. Não duvida. Mesmo com tantas dificuldades que nós tenhamos na nossa intimidade, mesmo com tantas dúvidas que nós temos na nossa caminhada, mesmo com tantas dificuldades no nosso mundo terreno, nós temos dificuldades nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nós temos dificuldades de comunicação com os nossos irmãos encarnados, nós temos dificuldades de comunicação com os nossos irmãos desencarnados. Jesus não desiste de nós mesmo assim, porque nos conhece, sabe que se nós trabalharmos com dedicação e esforço, nós podemos superar todas essas limitações. Nós que reencarnamos aqui trazemos essas dificuldades, são inerentes ao nosso espírito, estão conosco já há milênios. Nós já melhoramos muito, meus irmãos, e devemos valorizar essa melhora. Que a dúvida dos nossos espíritos, que permeia já muitas caminhadas, e que mais uma vez, aqui nesse mundo terreno, ela não se sobreponha ao nosso esforço, à nossa dedicação. Primeiro ao nosso próprio espírito, porque nós temos uma responsabilidade com a nossa reencarnação. Nos comprometemos em melhorar os nossos sentimentos. Estamos aqui por isso. Estamos num mundo físico, num mundo material que é importantíssimo para todos nós. O Pai não ia permitir que nós estivéssemos aqui se essa caminhada não fosse significativa para os nossos espíritos, meus irmãos. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender a importância da nossa jornada aqui, da compreensão que nós temos que ter com aqueles que convivem conosco, com esses espíritos que muitas vezes nós entendemos que são desafiadores à nossa própria jornada, e não são. Eles são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Por isso que o convite que Emmanuel nos faz quando nos dirigimos às nossas casas espíritas para trabalhar é o esquecimento das nossas próprias dificuldades, é o esquecimento das nossas angústias, é o esquecimento das nossas dúvidas, renunciando ao nosso orgulho, à nossa vaidade, para estender as mãos àqueles que momentaneamente trazem maiores dificuldades do que nós. Um dia, lá atrás, nós chegamos caídos nas nossas casas. Um dia, meus irmãos, e não faz muito tempo, nós chegamos
dilacerados espiritualmente nas nossas casas espíritas. Irmãos nossos renunciaram às outras tarefas, renunciaram ao seu próprio orgulho, à sua própria verdade e às suas dúvidas e nos acolheram com tanto afeto, como as nossas casas que nos acolhem com muito amor, através desse trabalho que Jesus cuida de cada um de nós. Vamos firmes, meus irmãos, mesmo com dúvidas. Seguiremos firmes porque Jesus conta conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site